Boa noite, seja muito bem-vinda à nossa Sexta da Gratidão. Mais uma sexta-feira para sermos gratas por quem você é, quem você está e quem você escolhe ser, pelo que você é grata hoje. Hoje é a nossa sexta-feira da gratidão número 222. Então são 222 sextas-feiras aqui com vocês falando sobre gratidão, trazendo essa consciência maravilhosa e tão necessária para a nossa vida, onde o que importa é que você esteja nessa energia de gratidão para que você continue fluindo na sua energia de abundância, com uma alta frequência, ou seja, você focada nesse autocuidado, focada nas suas ações, nos seus resultados e tudo vai fluindo. Eu quero dizer para vocês que eu tô hoje assim, né? Muito feliz numa semana de muitos resultados maravilhosos, novas decisões também para a minha vida, né? Para a minha empresa e para as empresas que eu faço parcerias também. Então, quero trazer para vocês toda essa energia de realização, de abundância, de fluidez. E a outra coisa, vocês devem estar percebendo que eu comecei aí novamente a falar, né? E vou continuar aqui falando cada vez mais sobre essa questão da gente cuidar da nossa energia feminina, da gente começar a ter cada vez mais esse autocuidado, entendendo quais são, né, as suas prioridades diárias, o que é que você está escolhendo fazer, muitas vezes também ter, por que não, né? A gente fala do possuir, do ter, mas acima de tudo, quem você escolhe ser. E aí a pergunta já é o seguinte: quem você está escolhendo ser todos os dias na sua vida? Então, isso faz com que você tenha, sim, novas escolhas, né? Tome novas decisões, muitas vezes, mas ao mesmo tempo que você consiga estruturar atitudes, né? Parcerias, novas prospecções para gente que trabalha, né? Ajudando, contribuindo com muitas pessoas ou prospectando novos clientes também. Então, tudo isso faz parte desse processo, dessa jornada realmente, né, feminina. Então, aqui hoje quero trazer para vocês, né, que eu tô bem nessa vibe, assim, hoje eu passei o dia todo, né, aqui em reuniões, fazendo atendimentos, então com muita coisa, criando coisas novas. E eu quero deixar aqui já desde o início, né, que em breve eu vou estar definindo para vocês e compartilhando a data do próximo workshop, né, sobre energia feminina. Então eu vou estar aí trazendo para vocês já assim que eu concluir algumas outras decisões que eu preciso tomar também. E aí eu vou estar colocando aqui para todas vocês quando é que eu vou fazer, porque esse mês de maio eu falo que todos os meses são especiais, mas o mês de maio, assim como a gente fala que o mês de março também é especial para as mulheres, né? Então, o mês de maio também é um mês especial para nós mulheres. Então, eu vou estar fazendo mais um workshop e vai ser um prazer ter vocês comigo. Para quem já participou antes, né? Tá aí mais um novo convite para vir novamente, fazer novas ativações e também ativar novamente essa energia feminina que é tão importante. Mas eu não vou entrar em detalhes ainda hoje, porque eu estou definindo e eu vou fazer uma live bem focada nesse workshop, né? Então já quero aproveitar aqui da boa noite para Luana, para Bia Fonseca, que está sempre por aqui também, a Vanusa, a Rosa, sejam todas bem-vindas. Já quero dizer para vocês que estão aqui comigo ao vivo, compartilhe essa live, né, com outras pessoas que também, assim como você já percebeu que são mulheres que estão aí cada vez mais, né, buscando esse autocuidado, entendendo a importância da gente ter ali ferramentas, práticas diárias para que você possa conseguir, né, se sobressair com todos os desafios, porque a gente tem desafio diário. Eu estava antes aqui da nossa live concluindo aqui uns relatórios que eu ainda vou ter que terminar um pouquinho depois da live, mas o que eu estava vendo de imediato, muitas vezes a gente tem ali um desafio, no meu caso era um relatório que eu estou preenchendo ele novamente, então, mas agora né, com uma roupagem diferente, e aí de imediato vem aquela coisa assim, ah meu Deus, lá vou eu fazer isso aqui de novo, é como se vem no automático, o sabotador é um retrabalho, então já quando você começa a fazer esse processo de reclamação,
daquilo que você vai precisar fazer, achando ruim, achando bom. Você entra numa vibe de que é difícil, não dá para fazer. Depois você fala assim, tá, eu vou ter que fazer novamente, agora com outro formato, mas eu preciso fazer. Isso aqui é importante para o meu negócio, para, né, a minha atividade, para a entrega que eu preciso estar fazendo. E aí então eu decidi ali, beleza, não vou achar ruim, vou agora começar a fazer. E foi bem interessante, porque eu comecei a ver algumas coisas que podem ser aprimoradas, coisas que precisam ser incluídas, né? E que de imediato a minha ideia era tipo, vou fazer aqui um Ctrl+C, Ctrl+V. E não é bem assim quando a gente muda exatamente o nosso olhar, a nossa percepção, inclusive a nossa energia para fazer o que precisa ser feito. Então, quantas vezes, né, muitas de nós no nosso dia a dia precisa, por exemplo, lavar uma louça. E aí você diz, tá, não tem outra pessoa, só é você. Por exemplo, aqui em casa eu não tenho ninguém para me ajudar, nem filho, nem outra pessoa, só sou eu e meu esposo. Então, ou eu lavo ou ele lava. Se nenhum dos dois lavar, vai ficar suja. E é claro que a gente tem, né, aí eu trazendo assim, óbvio que eu já falei até aqui antes, a gente tem uma máquina de lavar, mas às vezes, gente, dependendo, são 2, 3 pratos, às vezes ali, né, a louça do jantar, não vou colocar na máquina, que é melhor eu mesmo lavar. Mas o que eu quero dizer é que assim, tem a louça para lavar, independente, né, de quantidade. E alguém tem que fazer. Só eu faço? Não, ele também pode estar fazendo, mas se aquilo está me incomodando, eu vou lá e faço logo, porque eu posso deixar para depois, para amanhã, mas como o painho sempre me ensinou, né, a gente não deixa a louça suja de um dia para o outro. E aí isso são crenças que a gente vai trazendo, né, dos nossos pais, e são coisas boas também. Amanhã, quando a gente acorda, independente da hora de acordar, não tem louça para lavar, tem louça para sujar nova, né? Mas assim, gente, trazendo isso aqui, um exemplo bem simples e que todas nós passamos, né, por isso, teoricamente, é a gente entender que tem coisas que tem que fazer e a gente vai fazer. E aí você vai escolher, eu vou fazer reclamando, achando ruim, ou eu vou fazer criando novas oportunidades e de repente até estratégias. Então, quando tem uma louça a mais que eu não quero colocar na máquina e que eu decidi que eu vou lavar, não peço para o meu esposo fazer, o que ele não faz ali, o que é que eu faço? Eu vou lá e vou ouvir um podcast, ficou escutando, né, ouvindo música, então eu já criei coisas para eu estar fazendo ali durante, porque aquela questão do lavar-louça talvez não seja uma atividade tão legal, entendeu? Mas isso pode ser outras coisas. Momentos também que eu uso para ouvir minhas músicas, ouvir podcasts, às vezes até dançar, quando eu preciso arrumar a casa, porque, por exemplo, aqui eu não tenho ninguém para me ajudar, nem ninguém para vir uma vez na semana. Sou eu que tenho que limpar a casa, arrumar, fazer tudo. É óbvio que graças ao bom, né, pai criador, eu tenho um esposo que é bem consciente e aí ele me ajuda. Mas tem dias que eu decidi começar a arrumar a casa e eu também não arrumo a casa num dia só, não. Eu também aprendi a arrumando ali aos poucos, entendeu? Porque a minha casa aqui tem um primeiro andar e aí dá um pouquinho mais de trabalho. Então, como só é nós dois, eu vou organizando ali, né? Eu tenho os lugares que tem que fazer logo e os outros que eu vou fazer na medida do possível. Mas assim, não adianta eu achar ruim, quando eu tô no Brasil eu consigo ter alguém para me ajudar. Apesar que dessa vez agora eu não tive ninguém, eu fiquei junto, né, com meu esposo, mas eu quero dizer assim, coisas que são a nossa rotina mesmo diária, que faz parte, né? E aí não adianta a gente achar ruim, tem que alguém fazer. E se é você, então vai lá e faz e busca outras coisas. Então eu uso meus momentos, né, de organizar a casa, que eu não sou a dona de casa lá maravilhosa, perfeita, mas eu tenho que fazer. Então eu fiz o quê? Vai ser nessas horas que eu vou ouvir música, que eu vou ouvir um podcast, que eu vou muitas vezes ouvir ali, né, uma live ou alguma coisa que eu gosto. A minha parte de áudio ali tá sempre, né, também nesse processo. Eu começo a ouvir também, por exemplo, as afirmações Auramaster, para quem já é minha mentorada, participou de algum workshop em que eu já, né, geralmente coloco ali para vocês que tem ali disponível, por exemplo, no YouTube. Então, que são coisas que vai fortalecer aquele processo e muitas vezes quando eu olho, eu saio dali pronto, tenho sempre um caderninho comigo, porque nessas horas que eu tô fazendo coisas aleatórias, mas que precisam ser feitas, eu tenho ideias, né? Aí eu vou lá, escrevo para não esquecer aquilo. Então, são várias coisas. Mas o principal que eu quero trazer hoje para vocês dessa semana, falando hoje na Sexta da Gratidão, é quais foram as novas escolhas e as novas decisões que você tomou durante essa semana.
Pare e pensa quais são os objetivos que você tem. A gente pegou ali no meio da semana, concluindo o mês, né? E ontem, iniciando o novo mês. Eu tô com a seguinte percepção e energia, né? Que eu terminei o mês de abril super bem, com novas iniciativas, começando a pensar em novos projetos, fazendo novas parcerias, que também assim que estiver ela disponível, vou estar colocando aqui para vocês. Então ali tive, né, encontrei com uma amiga maravilhosa e a gente já criou ali um projeto para fazer. Então a gente deve fazer isso, lançar isso aí do meio do, né, a partir de junho ou julho para frente. Mas assim, já comecei, né, terminei o mês super, né, animada, com coisa nova chegando, isso é muito bom. E comecei o mês de maio também, tomando novas decisões, fazendo novos investimentos. E hoje também foi um dia, né, super produtiva, com um time maravilhoso, que é o time da Plano A, que eu também faço parte como associada, onde a gente tem ali um programa fantástico de bem-estar corporativo. Então foi o dia todo ali, e durante esse, né, alguns intervalos que a gente teve, eu fui fazendo ali também atendimentos, né, dos protocolos que eu atendo, e ainda consegui atender 2 clientes hoje. Então é assim, gente, é a gente entender que eu tô, por exemplo, aqui, né, sentada nessa mesa, claro, com os intervalos, que eu às vezes saio, desci para comer alguma coisa, parei um pouco e tal, mas assim, eu tô desde as 8 horas da manhã, ou seja, hoje foi um dia realmente bem intensivo. Não é toda sexta-feira que eu trabalho assim direto, tipo 10, 12 horas, né? E eu sei que muitas de vocês trabalham até mais e também tem dias que eu trabalho mais. Mas o que eu quero dizer é que assim, foi um dia que eu tava, né, antes de começar aqui a live dizendo, olha, hoje estou praticamente 12 horas de trabalho, com alguns intervalos, claro, mas assim, intervalos curtos, né, para almoçar. Às vezes eu gosto, como eu fico muito sentada, então eu gosto de descer, porque eu tô aqui no primeiro andar, então eu desço para poder só ir às vezes no banheiro, pegar uma água, pegar uma fruta, e aí sair um pouco do ambiente, depois eu volto e me concentro de novo. Então hoje foi um dia de manter o foco, me manter produtiva, né, e produtiva mesmo, de estar com essa sensação de produtividade. E aí eu falei, gente, como faz a diferença quando a gente sabe o que quer? Então eu já comecei hoje o meu dia bem determinada, sabendo o que é que eu quero, o que é que eu precisava fazer em dias que isso que eu quero trazer para vocês. E eu sei que tem algumas de vocês, como a Edilza, que acabou de entrar aqui, que participou, né? Acho que a Rosa também participou do workshop que eu fiz de ativação de liderança feminina. E eu hoje, meninas, estava usando o nosso checklist da Líder Desperta, né? E ali só uma parte, mais um checklist da Líder Desperta compartilhado durante o workshop, para quem esteve aí no workshop. E que assim, hoje eu peguei aquele checklist e falei, ok, vou fazer aqui, vou começar a ver qual é o momento que encaixa cada coisa para fazer. Mas eu comecei com um checklist, que na verdade é ali respondendo de uma forma dinâmica 4 pilares, né, que eu coloquei no checklist, e tem algumas perguntas, onde a primeira pergunta é: como está a minha energia agora? Então, assim, como é que está a minha energia? Eu estou animada, estou cansada, não estou. E aí, como eu tinha um dia com bastante coisa para fazer, como a gente tem todos os dias, mas relatando aqui especificamente de hoje, e tinha muitas coisas com reuniões, horário marcado, coisas que eu precisava fazer em horários específicos que eu não tinha como alterar. Então, o que eu vi? Como é maravilhoso a gente ter um direcionamento. E o checklist que eu criei, disponibilizei no workshop, são coisas que eu já fazia, mas tem momentos que eu mesma, meninas, preciso ir lá, pegar o checklist, deixar ele aqui na minha tela e dizer, deixa eu pegar aqui esse passo a passo detalhado, profundo. E aí eu fui vendo como é fantástico, né? Então, reforçar aqui para quem está na live e teve acesso ao checklist da Líder Desperta, que vocês façam esse exercício. Na verdade, o checklist é para a gente usar ali todos os dias. Só que vai chegar uma hora que vai ter coisas que a gente já sabe que é interessante e é importante a gente fazer. Porque dentro do checklist, por exemplo, eu coloquei o orar e vigiar, que são coisas que eu sempre falo aqui na live. No checklist, ele tem lá também a gente definir qual é ali, se a gente vai hoje fazer, né, por exemplo, alguma atividade física ou não. É você parar e fazer respirações conscientes quando você se vê ali muitas vezes com tomada de decisão que pode te colocar no momento de ansiedade, você para, respira,
faz ali a tua respiração consciente e depois você toma a decisão. Então, tudo isso são estratégias, são formas da gente conseguir elevar a nossa produtividade e a gente conseguir se sentir realizada. Então, hoje eu tô assim, né, em momentos, tô num dia, numa sexta-feira, apesar de eu não, né, eu falo assim, toda sexta eu tô bem, mas eu falo assim, hoje tá aquele plus, é aquele dia que você diz, uau, tô me sentindo super produtiva, tô feliz, tô realizada. E é óbvio que como aconteceu muita coisa muito interessante essa semana, então eu chego aqui para contar para vocês e trazer essa experiência, né? E vocês começarem a pensar como é que foi a sua semana também, porque eu sei que muitas de vocês que vêm para cá assistir a live ou que assiste gravada, vocês dizem, Dani, eu junto com você faço uma retrospectiva da minha semana. E a ideia de estar aqui com vocês toda sexta, além de trazer a consciência da importância da gratidão, mas é também proporcionar essa conscientização de você parar e dizer como é que foi a minha semana, o que é que eu consegui realizar, aonde eu estou chegando com as minhas atitudes e a partir dali você começar a dizer o que eu determinei que eu iria fazer, o que eu planejei não foi possível. Eu vou também colocar isso para fazer semana que vem, talvez de uma forma diferente, mas e o que eu planejei? Então, a outra coisa que eu quero ver, que eu vi que Rosa tá aqui e ela faz parte aí desse grupo, né, Rosa? A gente terminou essa semana oficialmente também, né, na terça-feira, eu fiz o último encontro do programa de alta performance empreendedora. E aí esse foi um programa que, de fato, eu não coloquei ele assim, né, para todo mundo, porque foi um programa exclusivo para líderes da Natura Avon. E aí foi um grupo ali fechado, então foi um programa exclusivo para essas líderes. E também nessa semana, a gente foi a semana de entregar para elas, né, os certificados de conclusão do curso, que a gente fez ali esse programa, né, com 8 horas de duração, com alguns encontros, com temas específicos. E eu fui também acompanhando ali com elas os resultados, porque algumas delas estavam em semana de fechamento. E aí as meninas que estão aqui, como a Rosa, Edilza também, que fazem parte aí da Natura Avon, sabem que vocês têm o fechamento de ciclo, né? Então, naquela semana, também eu já vinha acompanhando algumas líderes que vinham se comunicando comigo, falando sobre fechamento e como foi fantástico poder ouvir dessas mulheres. Dani, eu consegui bater a minha meta. Dani, eu segui o que a gente teve ali no programa e foi muito certeiro. Como foi bom. Então, assim, gente, é maravilhoso. Então, eu falo também que foi uma semana de realização, porque eu finalizei, né, um programa ali com praticamente quase 20 mulheres, né? E todas elas ali me relatando, mesmo quem estava com dificuldade nos últimos dias para fechar, teve uns dizendo, eu acho que eu não vou conseguir bater a meta. Eu digo, você vai até o último minuto que o sistema vai estar aberto para você incluir ali o que precisa incluir, sejam, né, os pedidos ou as prospecções, enfim, o que precisava ser feito. Foque nisso, né? E foi muito bom ouvir de algumas delas me mandando mensagem dizendo, Dani, consegui chegar no meu 100%, algumas conseguiu bater a superação lá que tem também dentre as metas. Então, gente, é sobre isso, é sobre a gente focar. Às vezes tem ali um pouquinho, né, de sensação de que não sei se eu vou conseguir, um pouco de dúvida, e exatamente sobre isso, a gente vai ali se apoiando. Claro que eu estava na posição de mentora, de treinadora, então tem também esse incentivo a mais durante o programa, mas também quem teve isso foi quem me procurou, quem me chamou, quem falou, quem perguntou. Então tudo isso é o quê? Iniciativas que a gente pode ter quando a gente tem acesso a algumas pessoas. Essa semana eu também tive, assim, uma decisão fantástica, né? De começar a fazer também uma mentoria individual com uma das minhas mentoras, porque eu tenho algumas mentoras, eu sou mentora, mas eu também sou mentorada. Então, eu tomei a decisão de não só fazer a mentoria em grupo, mas também investir para fazer a mentoria individual, porque eu entendi que eu cheguei no momento onde eu preciso dessa mentora junto comigo ali, só eu e ela. Claro que os momentos que eu tenho junto com ela, com o grupo, é maravilhoso, porque o grupo proporciona trocas, a gente consegue se ajudar, tem coisas que uma tá fazendo e a outra nem tinha pensado, e aí quando a gente conversa ali naquela sala, né, todo mundo junto, a gente começa a entender que olha que legal essas trocas de experiência, de estratégia, de resultado, de repensar, de fazer um benchmark. Mas é óbvio que para algumas situações, quando a gente tem uma mentora junto conosco ali, só nós duas, é um direcionamento bem mais estratégico,
bem mais pontual. E aí, essa semana eu decidi fazer aí uma mentoria individual pelos próximos 2 meses, para que eu já comece a agir de forma diferente, mas também já comece o segundo semestre de uma nova Dani. Então, o que é que eu quero dizer para vocês? Que, por exemplo, eu já estou aqui no processo, gente, dos meus resultados para o segundo semestre. E não é dizendo para você que os resultados que eu estou buscando para maio, junho, julho, eles não estão ali em movimento, eles estão em movimento, mas eu já estou lá na frente. E aí a ideia é essa. E esse estar lá na frente, sem ter uma ansiedade que me cause problemas, transtornos, por quê? Porque eu estou fazendo algo estratégico, planejado, com tempo. E aqui é sobre isso. É cada um de vocês começar a pensar. Muitas de vocês que me acompanham aqui são mulheres empreendedoras que têm o seu próprio negócio, mas outras também são mulheres que empreendem dentro das empresas, né? Porque quando a gente fala em empreender, existe a intra, né? A intraempreendedora, ou seja, aquela pessoa que empreende dentro do cargo que ela exerce. E aí ela vai criando novas estratégias, vai seguindo, né? Muitas vezes as diretrizes, a missão, a visão da empresa, mas ela também vai criando a forma de trabalho dela. E aí, qual é a ideia? É eu saber exatamente onde eu quero chegar. Como foi maravilhoso ouvir da Edilza, aí eu não vou dizer especificamente, mas essa semana passada, né, a gente conversou, Edilza falou, Dani, estou realizando um sonho, né, algo que eu já queria, mas foi algo que ela planejou, buscou, se superou, teve que superar metas para atingir esse sonho. E quantas de vocês também, de repente, já esse ano, né, a gente está aí começando agora o mês de maio, e que você possa dizer, eu consegui realizar alguns sonhos. Eu, essa semana, foi como se fosse um sonho, porque de decidir ter essa minha mentora individual, porque eu tinha dito isso a ela em 2023. Olha só o poder, né, que a gente tem ali. Eu dizia, mas é impossível. Na minha cabeça ali, onde eu vou fazer mentoria individual com você. E como era um valor que para mim lá em 2023 era um valor, né, alto para mim, disse, um dia eu vou fazer, eu não sei quando, mas eu vou. E aquilo ficou. E aí, o ano passado, eu comecei a fazer mentoria, entrei em alguns grupos, né, que ela tem, e depois, quando foi agora, diante de uma oportunidade gerada também, eu falei, chegou a hora, agora eu vou fazer individual. Ou seja, mas é algo que já estava lá em 2023. E para algumas de vocês pode dizer, poxa, Dani, demorou 1 ano e meio, né? Mas só que para mim não foi a questão do ano e meio, é que agora, nesse momento, eu estou muito mais preparada para fazer essa mentoria individual. E mesmo assim, eu já me coloquei ali algumas coisas que eu quero já ter pronto para quando eu começar com ela semana que vem, já ser algo bem estratégico e direcionado, para que eu não perca ali, né, oportunidades, consiga criar a gestão do tempo da mentoria, mas com algo bem concreto, direcionado, para que ela me direcione de uma forma muito mais, né, clara, mais objetiva, me dando ali, né, um know-how. É óbvio que eu vou tomar as decisões do que eu vou fazer, como eu vou fazer, mas a mentora serve para isso, né? A mentora é alguém que já chegou aonde você quer chegar, e ela vai te dar um direcionamento baseado na experiência que ela tem. Então isso, gente, é maravilhoso quando a gente toma essas decisões, né? Quando a gente vê, por exemplo, também tive, né, essa semana ali contatos e novas clientes chegando para fazer os protocolos, para fazer mentoria, ou seja, mulheres que decidiram ir para um próximo nível nas suas carreiras, mulheres que já entenderam a importância de ter esse acompanhamento, mulheres que já entenderam que liderar não é só você assumir um cargo de liderança, mas que liderar tem a ver primeiro com a autoliderança, você liderar a sua vida para que você consiga estar bem, ou seja, eu trago aqui para vocês, né, liderança feminina com equilíbrio, com estratégia e com bem-estar. Porque a gente precisa sim cuidar do nosso bem-estar, né? E aí eu trago aqui o bem-estar fêmea, que é a gente estar consciente do nosso bem-estar físico, emocional, mental e espiritual. Não dá mais para a gente viver naquela correria doida de só trabalho, trabalho, carreira, carreira. A gente tem que cuidar do nosso corpo, cuidar das nossas emoções, cuidar da nossa mente e cuidar do nosso espírito. E aí quando a gente começa a ter esse tipo de consciência, a gente começa a entender aonde e o que eu posso estar fazendo para melhorar, né, aperfeiçoar ou elevar o meu bem-estar físico, por exemplo, ou o meu bem-estar espiritual. E aí vai muito
do momento que a gente tá, porque o ideal é a gente manter uma harmonia nesses quatro, né, ali nesses quatro eixos. E eu, apesar de já falar bastante do bem-estar fêmea aí com vocês nesses últimos 5 anos, eu já estou vendo que dentro, né, apesar de eu já incluir a parte energética na parte do bem-estar espiritual, mas eu já comecei a pensar assim, bem-estar fêmea ao quadrado, porque esse é ali do, né, do espiritual no final do fêmea, eu quero incluir o que é a energia, potencializar a importância da energia feminina para que a gente consiga ter mais leveza no nosso dia a dia. E assim, gente, desde o ano passado, já daqui a pouco faz um ano que eu comecei eu fiz, né, passei por uma formação sobre saúde energética e comecei a entrar mais profundo, mais detalhado, ou seja, no meu caso, me qualificar, me especializar ainda mais nessa parte energética. E aí eu fui vendo como é importante a gente ter esse cuidado também com a nossa energia, né? Eu até fiz um post essa semana para vocês aí colocando que a sua energia chega antes da sua voz, ou seja, muitas vezes você chega no ambiente, você não fala nada. E só a sua presença já faz a diferença naquele ambiente. Então é sobre isso. E aí, quando a gente está consciente dessas coisas que eu trouxe até aqui, a nossa vida vai ficando o quê? Mais leve, né? Eu vi aqui que a Elismara colocou o seguinte: hoje realmente é a sexta da gratidão. Me recuperando depois de uma semana doente, tive um dia produtivo também. Escutar você dizer isso me faz ver sempre que podemos crescer e buscar mais. Maravilhoso! Parabéns, Elismara! É sobre isso. É a gente olhar para a nossa vida e dizer pelo que eu sou grata hoje, né? Agora, entende? Então é a gente lembrar de agradecer, porque muitas vezes situações de doença, né? A gente tem, como eu falei para vocês há 2 semanas atrás, eu não consegui fazer a live da gratidão porque eu não estava também bem e eu decidi ali respeitar o meu corpo e eu precisava dormir mais cedo. Eu falei, ok, avisei para vocês e não fiz. A gente tem que lembrar de coisas boas que a gente vai vivendo, né? E essas situações, esses desafios, essas doenças que vem pra gente, muitas vezes a gente precisava parar. E quando vem algo, é o corpo dizendo, olha, peraí, se cuida, você não cuidou disso, você não olhou para aquilo ali, você esqueceu de tomar água, você não se alimentou, né, melhor, ou alimentou que o teu corpo precisa, porque quando a gente fala de alimentação, claro que existe todo um protocolo nutricional e tal, mas é assim, os corpos da gente são diferentes. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que se eu comer, né, comida muito apimentada ou até assim, com muito alho e tal, eu passo mal. E já tem outras pessoas que comem comida apimentada e é um negócio fantástico. Para mim, comida apimentada não tem gosto nenhum. E eu tô dizendo aqui, gente, não é pimenta normal que a gente coloca ali no dia a dia, mas é aquela comida bem forte, né, de colocar a pimenta ali a mais ou ter um tempero ali bem aguçado. E aí, para mim, isso não funciona, eu passo mal. Mas já tem outras coisas que não. Eu tenho, por exemplo, pessoas, eu adoro comer, né, abacate. Então, abacate, eu aprendi, inclusive, com meu esposo, da gente comer abacate igual no Brasil. Eu, pelo menos na minha família, a gente comia manhã, né, até hoje. Painho come ali banana junto com o almoço, né? Corta ali a banana e vai comendo junto. Algumas pessoas são assim até hoje. Pelo menos na minha família. E aí aqui, e desde que eu casei, meu esposo, a gente não come, não é a banana, aqui é o abacate. Então a gente corta o abacate ali e vai comendo igual a gente come banana junto com o almoço, né? Mas eu já conheço pessoas, e assim, abacate, pelo menos para mim, é super saudável, é muito bom e tal. E já tem pessoas que têm alergia, não pode. Então, assim, quando a gente fala da parte alimentar, e que tá dentro, por exemplo, né? Lá, quando eu falo do bem-estar físico, essa parte da gente cuidar da alimentação, a gente também precisa se respeitar, entender que tem alimentos que para o meu corpo vai ser maravilhoso e para outras pessoas não vai. Então, por isso que o autoconhecimento, ele é importante para eu me reconhecer, para eu perceber o que para mim faz bem e o que não faz, entende? Então, tudo isso é importante e a gente tá o quê? Alinhada, né? Deixa eu ver aqui que começaram a chegar mais pessoas, e eu sempre gosto de trazer aqui para vocês, né? Já tinha falado aqui das meninas, da Bia, da Vanusa, Luana, Cristiane também tá por aqui, boa noite, Andréia, Silvia, Vânia, Franci, Edilza, Elismara, Ana Paula, Rosa, tô vendo que a Amy Boniati tá aqui, nossa querida Prof. Deb, maravilhosa, Débora, Carla também tá por aqui,
Que bom ter vocês aqui sempre comigo, né? Geisa também chegando por aqui. E a Sexta da Gratidão hoje, gente, é para assim, né? Eu falo transbordar felicidade, alegria de uma semana fantástica. Eu espero que vocês também, hoje, a partir dessa live, pare agora, nem que seja 5 minutinhos, e escreva e coloque pelo que você é grata, como foi a sua semana, o que você conseguiu realizar, como foi o seu dia hoje, né? Então, tudo isso é muito importante, a gente sempre parar. O ideal é a gente fazer isso todos os dias. E se você está tendo uma semana com muitos desafios, como a Elismara colocou aqui, Dani, fazia semana passada eu não estava bem e tal. Se você está vivendo isso essa semana ou hoje, pare e pensa o que você pode aprender com essa situação ruim que você pode estar vivendo. Quais são os aprendizados? O que é que de repente você esteve consciente, né? Por exemplo, talvez uma questão que o corpo da gente para, é a gente entender a importância realmente do descanso, né? De poder, às vezes, ter mais tempo para nossa família, de poder, por um motivo de doença que não é bom, mas aquela doença faz você parar, você muitas vezes não está tão disposta, você não consegue trabalhar ou não consegue ser produtiva como gostaria, e você dizer, ok, eu tenho que ficar aqui mais deitada do que em pé ou fazendo as coisas, eu vou ler um livro, eu vou dar atenção para o meu filho ou para o marido, ou qualquer outra coisa. Eu estou trazendo aqui exemplos aleatórios, mas a ideia é que você entenda que tudo que vai acontecendo, se você parar e dizer assim, o que eu posso aprender com isso? Então vai fazer a diferença e esse desafio que você está vivendo vai ficando mais leve, porque isso é outra coisa. Quando a gente está ali com questões, né, de saúde mesmo, eu digo de saúde do corpo, né, saúde física, alguma doença, seja um resfriado, seja alguma coisa, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que ir lá e dizer assim, ok, mas como é que eu posso me ajudar? Então, muitas vezes é um remédio que, né, aí a gente vai buscar ajuda. Por exemplo, vou no médico, eu já tenho um remédio. Às vezes é uma coisa que dá para ter um remédio em casa, né? E aí você dizer, tá, mas isso aqui, por que que eu tô com essa dor de cabeça, né? Essa semana eu me peguei, aqui já começou o pólen muito forte, né? Eu vi que a Rita chegou por aqui agora. Boa noite, Rita. E ela sabe, né, Rita? A gente que tá aqui na Suécia, ou tá aqui pela Europa, essa parte da alergia ao pólen ela é muito forte. E eu fazia tempo, e eu sempre trago para vocês, que eu, de fato, né, curei um processo mais forte de alergia, tanto meu quanto meu esposo, com a Aura Master, por exemplo. E aí, esses dias, né, a gente começou a sentir que, olha, meu nariz está ali coçando a garganta. Eu digo, tá, peraí, vamos fazer o nosso protocolo né, o nosso protocolo Master, com a Aura Master, mas eu vou começar a perceber o que eu tenho que cuidar. Então, o que é que eu fiz? Como eu tô aqui, a gente já tá agora, né, com um clima melhor, eu tô voltando a fazer os meus momentos de realmente ir com o pé no chão, pisar na grama, porque agora já tem grama, né, por aqui, na frente da casa e no quintal. E aí, o que é que eu percebi? Que eu tava, né, indo para fora, para poder colocar o pezinho na grama, fazer ali os meus processos que eu gosto de fazer, gosto de colocar as mãos para cima e tá ali com o sol, ter um pouquinho da energia do sol quando tem sol aqui. E o que eu quero trazer para você, que é que eu percebi? Que aí eu entrava dentro de casa com a mesma roupinha e ficava com essa roupa. Então, a roupa já vinha com pólen, né, na roupa, que eu não tava chegando em casa, tirando pelo menos o casaquinho e colocando ele ali. Às vezes, o que é que eu tô fazendo agora? Eu vou no banheiro e sacudo ele. Às vezes, eu já coloco ele para lavar, porque não dá para usar, ou coloco, só passo ali, né, uma água no chuveiro mesmo, para poder tirar um pouco do pólen. E aí eu vi, peraí, se eu tô com isso aqui é porque eu tô pegando e não tô fazendo o que tem que fazer, que é no caso que a gente já tem esse histórico, também tem que ter atenção. Então, pegar o casaco que eu fui para fora, ou já jogar água para tirar o pólen, né, eu sacudir, ou deixar ele um pouquinho ali pendurado para poder aquele pólen já cair um pouco e tal. E não eu ficar em estado de desespero. Poxa, olha, fazia tantos anos que eu não estava sentindo um pouco alergia, agora voltou de novo e tal. Então, assim, se eu fosse entrar na energia da reclamação, eu ia me encher de remédio, porque eu achava que tinha que tomar o remédio. Eu falei, não, vou fazer ali, né, o que eu faço, que eu tenho, no caso, fluxos, né, desse processo, dessa técnica, que é a Aura Master, que ajuda também nessas questões de doença, e vai ajudar. E super deu certo, né? Então, a gente tá sempre, gente, focada na solução, entende? E entender qual é a hora também de parar. Porque às vezes quando chega uma coisa dessa eu vou dizer, tá, o que é que eu posso fazer, o que é que eu não vou fazer. Descansar o nosso mental é tão importante quanto você estar super criativa.
Então é você parar e pensar, né? Quando vem aquele cansaço, que a gente também está num processo aí, né? Para quem está acompanhando essa parte mais energética do planeta, tem aí muita energia solar, e essa energia solar em massa faz o nosso corpo naturalmente nos colocar num processo de se sentir mais cansaço, porque a gente está com o sol ainda mais forte, né? E para vocês, a maioria que está aqui na live está no Brasil, apesar que a gente tem pessoas de diversos lugares do mundo, o sol, né, também está ainda mais forte. Então, é a gente perceber que isso também faz parte. E aí, de repente, você tem uma rotina que você precisa sair mais, de estar mais na rua, de ser aquilo, você vai receber. E mesmo você, que assim como eu, trabalha home office, ou trabalha dentro de um escritório fechado, a gente também recebe, né, toda essa camada ali de energia que está vindo do sol de uma forma mais forte. E aqui eu estou trazendo, gente, não estou entrando nem no método detalhado, mas só de uma forma ali para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, se eu já sei que existem ali, né, em massa, essa parte energética que faz o meu corpo também sentir esse cansaço a mais do que o normal, o que eu estou fazendo para energizar o meu corpo? E aí, no meu caso, porque aí cada uma de vocês tem aquilo que vocês acreditam e seguem, mas no meu caso, eu me mantenho firme e forte, mesmo com preguiça, porque, gente, tem dia que eu tenho preguiça de fazer o jump que eu amo. Tem dias que eu tenho, mas tem dias que eu tô super animada. E eu sempre penso assim, eu começo, às vezes, não tô ali, não tô muito bem, daqui a pouco, quando eu olho, boto a música, vem os mix que eu faço, porque eu sigo ali, né, alguns professores. E aí eu digo, pronto, bora, que agora eu já animei. Aí eu lembro, quando eu começo isso, eu digo, sei, daqui a 10 minutos eu vou estar animada, querendo fazer mais até do que meu corpo pode. Porque tem horas que eu vejo que eu já começo a sentir uma dor, negócio, eu digo, epa, tenho que parar, não dá para fazer mais, eu não consigo hoje, nesse momento, né, eu não consigo fazer mais ali do que 1h20, por aí, já é bastante, assim, já é o meu limite. E tá tudo certo. Então, a gente perceber, eu fui vendo, ok, o que eu posso fazer para energizar o meu corpo? Eu tenho que me manter disciplinada com a minha atividade física. Então, no meu caso, eu faço jump e faço alguns outros exercícios. Mas, assim, você pode ser outra coisa, entende? E aí, é dizer, tem momentos que, por exemplo, ontem eu tava, assim, né, querendo fazer alguma coisa e tal, eu disse, vou já ouvir música. Aí, eu tenho uma playlist que eu gosto e fui lá para minha playlist, fui ouvir, menino, só aquilo ali para mim, olha, foi ótimo. E aí eu tô aqui para perguntar para você, qual foi a última vez que você decidiu ali parar, e aí o tempo é você que vai disponibilizar, dizer, vou ouvir as minhas músicas que eu adoro ouvir. E eu sentar mesmo, sabe o que é sentar e ouvir, aquilo ali para mim me dá prazer. Aí, de novo, é o que para mim funciona, talvez para você funcione outra coisa. E tem dia que a louca aqui adora dançar também sozinha, né? Aí às vezes o marido me vê dançando, aí, bora dançar, aí ele vai dançar comigo, que ele me acompanha. Mas eu não sou dependente. Se ele não quiser, ou se ele estiver ali sorrindo, ou fazendo outra coisa, tá eu lá, quando eu tô afim de dançar. Então assim, gente, eu tô trazendo para vocês isso, para vocês perceberem que a gente, com esse autoconhecimento, a gente consegue entender o que é que para cada um de nós funciona. E isso faz parte desse autocuidado, né? Então, é a gente ir ali buscar estratégias, formas. Então, por isso que é tão importante quando a gente está aqui em lives como essa, que cada um vai colocando ali alguma coisa, ou vai olhando para si e dizendo, isso aqui eu também faço, isso aqui também sou eu. Isso aqui eu ainda não pensei, né? E também a gente se colocar, né, em participar, em estar em ambientes onde vai nos proporcionar essa consciência, essa inclusão, né, essa capacitação da gente dizer, olha só, o que eu poderia estar fazendo a mais para me proporcionar mais felicidade? Porque, gente, no final das contas, o que a gente realmente busca no todo é ser feliz. Então, quando você tem esse olhar mais amplo, mais consciente de que, no final das contas, tudo que você faz é em busca dessa felicidade, que eu entendo ali que é né, vamos dizer, da frequência, dos sentimentos, das emoções que a gente está buscando sempre. E aí, cada um de nós de formas diferentes, o significado da felicidade, ele vai sendo mudado com base nas suas experiências, com base naquilo que você quer. Com certeza, para todas vocês que estão aqui, que são mães, por exemplo,
dentro desse conceito de felicidade, inclui, né, a felicidade dos seus filhos. Eu, no meu caso, não tenho filho, então não entra a felicidade de filhos porque eu não tenho. E aí, para mim, já entra outras coisas, né? Talvez eu potencializo me sentir feliz em primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Depois vem ali, né? Sentir também a felicidade do meu esposo, em seguida a felicidade, por exemplo, dos meus pais, quando eles estão bem, aquilo também me proporciona felicidade. Então é a gente começar a perceber e como é importante a gente cuidar da nossa energia, de como a gente está se sentindo, do que você tem hoje, que vai proporcionar para você esses momentos de você dizer assim, ok, eu não estou bem agora, qual é a ferramenta que eu vou usar? E quando eu falo de ferramenta, gente, não é só ferramenta que a gente vai adquirir, seja, né, por exemplo, comigo ou com qualquer outra terapeuta ou com alguma psicóloga ou com, né, uma treinadora, não é só sobre isso. É você, através, sim, dessas pessoas que podem te ajudar, você também ter a oportunidade de ter as suas próprias ferramentas. E aí, por isso que eu trago tanto para vocês a importância da gratidão, porque a gratidão é uma ferramenta. Todas as vezes que eu tô ali no momento, por exemplo, a gente que às vezes tem dor, que, né, se desespera, eu tô ali, tá, eu tô sentindo, eu tô fazendo, já tomei o remédio, já fiz a terapia, já fiz aqui o protocolo, e ainda tá, peraí, eu vou agradecer por outros órgãos que tá funcionando e aquela, sei lá, se é a dor de cabeça, minha cabeça tá explodindo, ok, mas aí eu tenho outros órgãos, o coração tá batendo, tá bem, o intestino tá bem, né, os órgãos genitais estão bem, as pernas estão bem, a gente começa a agradecer e, gente, testem isso, porque para todo mundo que eu falo e a pessoa faz, diz assim, Dani, parece que aliviou. E na verdade é porque você tirou o foco sem deixar de cuidar do que precisava. Porque aqui, de novo, gente, não é a gente dizer, eu tô com uma dor e eu não vou buscar ajuda, não vou fazer algo para aquilo, né? Mas é aquilo de novo. Por exemplo, comigo, hoje em dia já não acontece tanto, mas já chegou momentos que a minha dor de cabeça era porque eu deixava de tomar água, entendeu? E aí, o que acontecia? Me dava dor de cabeça. Até que eu comecei a buscar autoconhecimento, buscar ajuda, entender. E aí veio ali, né? Dani, tu tá tomando algo suficiente? O que é que eu fiz agora? Gente, agora eu tenho uma garrafa dessa aqui comigo, que eu já coloquei aqui. Eu tenho que estar com ela toda, né? Pelo menos ali, 2 vezes eu tenho que estar, né, com ela total ali tomada. E ela tá aqui, ainda tem pra tomar, tá vendo? Porque eu já coloquei ali, assim, mais ou menos umas 2 horinhas antes. E aí, de novo, eu tenho que saber que se eu não tomar água o suficiente que eu preciso, pelo menos 1,5 litro, 2 litros, mas pelo menos ali 1,5 litro por aí, por dia, né, que seriam duas garrafas dessa, o que acontece? Pode me dar dor de cabeça. Por quê? Porque eu tô aqui toda hora de frente ao computador, com as telas, usando muito, né, aqui a tecnologia, ou seja, tô em contato com coisas que interferem nesse processo, que muitas vezes deixam meus olhos mais cansados, né? A luz, por exemplo, para fazer aqui a live, eu tenho ali aquela, né, a lâmpada ali à parte. Então, tudo isso são coisas que vai afetando. Então, para mim, beber água é tão importante quanto, né? Gente, eu há muitos anos atrás, olha que doideira, eu achava ruim ter que ir no banheiro fazer xixi, né? Eu não vou ficar tomando água porque agora eu tenho que descer. Depois eu falei, não, gente, significa que tá tudo funcionando, né? Então, assim, são coisas que a gente às vezes cria da nossa cabeça e que, para mim, antes era uma coisa que eu achava ruim, talvez para você, Dani é doida com esse, né, pensando nisso. Ou talvez você nunca nem parou para pensar sobre isso, né? E aí tem pessoas, por exemplo, que passam por situações realmente de doença porque prende ali o xixi e aquilo ali vai causar um problema depois lá na frente, porque você deixou, né, de ter que colocar para fora o que precisa colocar para fora. Então, assim, você vai entendendo que o nosso corpo, né, por mais que exista uma engrenagem universal, mas cada uma cuida do seu corpo de uma forma, entende? E aí é a gente começar a prestar atenção com esse autoconhecimento, como é que você funciona, como é que o teu corpo funciona. Talvez para você passar aqui o dia todo não faça diferença de primeira, mas, por exemplo, para mim faz. Então, eu já entendi que não dá para eu sentar e ficar aqui 4 horas direto na tela do computador. Então, eu geralmente gosto ali de dar um intervalo, parar um pouco, enfim, ir fazendo coisas diferentes, levantar, né? Então, é tudo isso, mas é o quê? A experiência, as questões que eu já vivi, que eu fui aprendendo. Então, aqui de novo, autoconhecimento. Autoconhecimento junto com autocuidado,
que vem junto com a autoliderança e que faz você ter ali, né, novas decisões, novos resultados, mas precisa estar alinhada e você, nessa hora, de fato, se perceber e dizer, isso aqui para mim funciona, isso aqui para mim não funciona, vou fazer diferente. Tem pessoas que a cada 40 minutos precisa levantar, sair do ambiente que está e voltar para a jornada criativa. Tem pessoas que 2 horas senta ali, tá tudo bem, e assim vai, mas é você perceber, e para você, é quanto tempo? É meia hora, é 1 hora, é 2 horas, entende? Então, de novo, mas você só vai saber o quê? Estando consciente. Estando consciente de como você funciona e de que funciona para você. Para que você dali tome decisões para a sua vida, para os seus, né, para os seus processos aí que você vive no dia a dia, mas o principal é a gente estar consciente toda hora. Gente, o orar e vigiar, para quem usa, faz a diferença. E eu fui vendo para as meninas que participaram do workshop e que eu coloquei isso no checklist da Líder Desperta e que tem lá, né, o orar e vigiar. E que só aquilo ali, eu comecei a prestar atenção, esse orar e vigiar, que nada mais é o quê? Você começar a prestar atenção em tudo que está acontecendo, é você buscar viver cada vez mais o agora, né? E tem hora, gente, que a gente se perde mesmo, as coisas vai passando, mas quando a gente tá mais consciente do orar e vigiar, a gente vai começando a viver cada vez mais no aqui e agora. E de novo, viver no aqui e agora não significa que eu não vou me planejar, que eu não vou, né, decidir coisas para eu fazer lá na frente. Não é que eu não vou estar ali vendo as experiências do passado para que eu tenha melhorias para esse agora, para que eu entenda que de repente algumas coisas que eu fiz ou com aprendizados a partir da experiência de outras pessoas, né? Eu dizia assim, isso aqui eu não vou fazer porque não vai dar certo. Eu já vi a experiência de outra pessoa, ou eu já experienciei dessa forma e não foi legal. Então, assim, eu sempre gosto de trazer essa consciência também. Quando eu trago para vocês de você viver cada vez mais aqui agora, não é que a gente vai eliminar todo o passado, não, porque o passado, ele é importante a gente muitas vezes olhar ali e dizer assim, tá, peraí, que aprendizados eu tenho aqui? Porque a partir dali eu vou também tomar decisões e do mesmo jeito, não é que eu não vou olhar para o futuro. O futuro, inclusive, a gente utiliza para fazer um planejamento, para decidir os nossos resultados, né? A gente que trabalha com meta diária, existe uma meta do final do mês ou do final da semana, ou sequer do final do dia, que ela está lá no futuro. Mas isso aqui, ela existe para que eu comece a entender que as decisões que você toma agora vai te proporcionar esse resultado que você definiu para daqui a 1 hora, para daqui a 1 mês, para daqui a 1 ano. Então, isso aqui fica lá. Mas eu não vou ficar focada só lá naquela meta, ou achar que é impossível, que é possível, mas é dizer assim, ok, isso aqui eu sei que eu quero alcançar. Esse é o meu objetivo final, mas aí, quais são as atitudes que eu preciso começar a fazer a partir de agora e que amanhã é amanhã, mas que lá amanhã vai ser o agora, entendeu? Para que eu consiga me proporcionar, mas assim, o que eu tenho vivido cada vez mais, com mais intensidade, são, né, 2 coisas ali mais recentes, que é estar atenta como eu estou me sentindo, e isso está relacionado com a energia que eu tô naquele momento, com a percepção energética dos ambientes, das pessoas, e ao mesmo tempo me colocar em movimento, me manter em movimento, ter essa percepção. E também, quando eu entender que é hora de desacelerar, porque às vezes a gente dá um passo para trás e nos proporcionar dar um salto, né, às vezes até gigantesco para frente. Eu senti que, né, que para mim foi muito isso, né, a minha decisão de fazer agora uma mentoria individual, para estar, né, direcionada ali, me ajudou aqui há 2 meses atrás, eu tinha pensado, mas eu falei, não é agora, e não era mesmo. E aí, de novo, chegou a nova oportunidade e eu dei um sim. Então, é exatamente sobre isso. E aí, aqui eu quero deixar para vocês, né, o que é que você, primeiro, vai celebrar nessa Sexta da Gratidão com relação à sua semana? Quais foram os aprendizados que você teve, seja a partir dessa live, ou seja do que você teve, e que você aprenda a viver cada vez mais o aqui e agora. Tá aqui na live, esteja aqui pensando, ok, do que Dani tá falando, onde é que isso encaixa na minha vida? Porque com certeza, gente, tudo que eu falo aqui, nem tudo vai fazer sentido para você hoje e agora. Uma coisa ou outra pode fazer,
muitas coisas podem estar fazendo sentido, mas você entende que com certeza tem algo que toca mais, aquilo te coloca ali, isso aqui, vou pensar nisso agora. E aí é você olhar para você e dizer, ok, é nisso aqui que eu vou focar, isso aqui vai ser a minha prioridade. Eu não tinha pensado nisso, mas isso aqui eu acho que é interessante para o meu momento, entendeu? E aí aproveitar que a gente está, né, iniciando o mês de maio, iniciando o mês, então, com certeza, muitos de vocês estão renovando, né, as suas metas, aquilo que você está buscando para esse mês, com realizações. Então, foca nisso e age um dia atrás do outro, todos os dias, porque a soma dessas atitudes vai te trazer resultados extraordinários. Tenha certeza sobre isso. E aí eu quero agradecer mais uma vez a todas vocês que estão sempre aqui comigo. Eu espero que na próxima sexta eu já venha com decisões tomadas para começar a trazer para vocês uma data para o nosso próximo workshop, né? O workshop aí falando sobre energia feminina em ação. Então isso aí eu já decidi. O nome desse workshop eu vou chamar Energia Feminina em Ação, que é para vocês virem para esse workshop. A gente vai fazer muitas práticas e a ideia é que vocês saiam ali com atitudes, né, direcionadas, definidas para entrar em ação, porque quando a nossa energia ela está elevada, as nossas atitudes, as nossas ações, elas acontecem, eu falo assim, por osmose, vai acontecendo naturalmente, viu? Então, um grande beijo para todas vocês. Vi que mais pessoas entraram, tô vendo que a Márcia tá por aqui, o Jonas, a Ivete, vi que a Ana Paula também chegou por aqui, a nossa psicóloga aí maravilhosa. Vi que Ivana aí direto do Canadá também tá por aqui. Eliane, né? A Rita que eu já tinha falado. A France. Gente, vocês são fantásticas. Compartilhem essa live com mais pessoas, né? Eu sempre deixo essa live gravada para que a gente possa compartilhar e estar aí transbordando mais autoconhecimento, mais autoliderança na vida de outras mulheres. Então é sobre isso. Um beijo para todas vocês e a gente se vê por aqui pelas redes sociais.